Capítulo 13 Em secreta antecipação. Somos únicos? Estamos sós? Foram essas as perguntas centrais que o 12º Planeta, publicado em 1976, procurou responder, apresentando antigas evidências sobre os Anunnaki, os Nefilim da Bíblia, e seu planeta, Nibiru. Os avanços científicos acumulados desde 1976, comentados nos capítulos anteriores, estão comprovando essas antigas evidências. Mas, e quanto aos dois pilares do conhecimento que seriam a base para essas respostas? A ciência moderna já teria confirmado a existência de mais um planeta em nosso sistema solar e encontrado seres inteligentes fora da Terra? É do conhecimento geral que uma busca, tanto por seres inteligentes extraterrestres como por um outro planeta, vem sendo empreendida há bastante tempo. O fato de que ela está se intensificando nos últimos anos pode ser reduzido a partir dos documentos sobre o tema que estão disponíveis ao público. E mais, atualmente está bem claro que quando se levanta uma cortina de boatos, vazamentos de informações e negativas, descobre-se que embora o público em geral não tenha conhecimento da questão, os líderes mundiais há tempo sabem, primeiro, que existe mais um planeta em nosso sistema solar e, segundo, que não estamos sós no universo. Só esse conhecimento pode explicar as incríveis mudanças que vêm acontecendo na situação mundial a uma velocidade incrível. Só esse conhecimento pode explicar os preparativos em curso para o dia, que certamente virá, em que esses dois fatos terão de ser lançados como uma bomba sobre os povos deste planeta Terra. Subitamente, tudo o que dividiu e preocupou as potências mundiais por décadas e décadas parece ter perdido sua importância. Um conflito regional após outro é inesperadamente resolvido. O Muro de Berlim, símbolo da divisão europeia, não existe mais. A cortina de ferro, que separou os países capitalistas e socialistas em questões ideológicas, econômicas e militares, está sendo resgatada. O chefe do Império Comunista, ateu, visita o Papa, e um quadro medieval onde aparece um OVNI é a peça central da decoração do salão. Um presidente norte-americano, George Bush, que começou seu mandato em 1989 com uma cautelosa política do tipo vamos esperar para ver, jogou para o alto todos os cuidados e tornou-se um ardente parceiro de seu colega soviético, Mikhail Gorbachev, na limpeza de velhos papéis em suas respectivas agendas. Mas, para que essa limpeza? O líder soviético, que há poucos anos afirmava que qualquer avanço no desarmamento mundial dependia dos Estados Unidos abandonarem seu Programa de Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, chamado popularmente de Guerra nas Estrelas, com o objetivo de destruir mísseis e artefatos inimigos no espaço, concordou com uma retirada e redução de tropas apenas uma semana depois do presidente Bush, às voltas com diminuições no orçamento militar, pedir ao Congresso um aumento de 4,5 bilhões de dólares na dotação para o programa SDI/Guerra nas Estrelas no próximo ano fiscal. E, antes de se passar um mês, as duas superpotências e seus mais importantes aliados das duas grandes guerras, a Grã-Bretanha e a França, concordaram na unificação da Alemanha. Por 45 anos, o voto de nunca permitir a união das duas Alemanhas foi um princípio básico de estabilidade europeia. Agora, de repente, ele parece ter perdido toda a importância. Subitamente, sem qualquer explicação, parecem existir assuntos mais prementes, mais importantes, na agenda dos líderes mundiais. Por quê? Quando se procura respostas, as pistas apontam para uma única direção: o espaço. Claro, a turbulência no leste europeu vinha crescendo há muito tempo. As falhas na economia socialista exigiam reformas que há anos e anos vinham sendo postergadas. O impressionante em toda a situação não é o aparecimento de mudanças, mas a inesperada falta de resistência a elas no Kremlin.
Desde meados de 1989, tudo o que antes era defendido, ou brutalmente reprimido pareceu ter perdido a importância. Depois do verão de 1989, um governo americano vagaroso e reticente entrou numa acelerada cooperação com a liderança soviética, apressando uma reunião de cúpula entre Bush e Gorbachev que antes estava sendo planejada sem a menor urgência. Terá sido mera coincidência essas mudanças começarem a se acelerar depois do incidente com Apollo 2 em Marte, ocorrido em março de 1989, que a partir de junho do mesmo ano passou a ser reconhecido como tendo sido resultante de um impacto. Terá sido mera coincidência elas começarem a acontecer depois que as audiências ocidentais puderam ver na televisão as enigmáticas imagens da Apollo 2, menos as duas últimas imagens, revelando uma área emissora de calor na superfície de Marte, e a fina sombra elíptica para a qual não se encontrou explicação. Também terá sido por mera coincidência uma mudança na política dos Estados Unidos depois da passagem da Voyager 2 por Netuno, o que se deu em agosto de 1989, quando ela enviou imagens de misteriosas pistas duplas na Lua desse planeta, chamada Tritão. Marcas estas tão enigmáticas como as fotografadas em Marte em anos anteriores em foros em março de 1989. Uma revisão dos eventos mundiais, bem como das atividades relacionadas com o espaço depois da série de descobertas espaciais feitas em 1989, mostra uma explosão de projetos e mudanças de rumo que denunciam o impacto que foi causado por elas. Depois da perda da Apollo 2, que ocorreu logo após o fracasso da Apollo 1, os especialistas ocidentais especularam que a União Soviética desistiria de seus planos de enviar uma missão de reconhecimento a Marte em 1992, que seria seguida pela colocação de veículos na superfície do planeta em 1994. No entanto, porta-vozes soviéticos afastaram essas dúvidas e reafirmaram vigorosamente que Marte tem prioridade em seu programa espacial. Ficou bem claro que os soviéticos estão decididos a ir a Marte, e junto com os Estados Unidos. Terá sido por coincidência que poucos dias depois do incidente com Apollo 2, a Casa Branca deu passos inesperados para reverter a decisão do Departamento de Defesa de cancelar o programa aeroespacial americano de 3,3 bilhões de dólares, sob o qual a NASA deverá desenvolver e construir por volta de 1994 dois aviões X-30, que poderão decolar da Terra e em seguida entrarem em órbita, constituindo, assim, naves espaciais autolançadoras empenhadas na defesa militar do espaço. Essa foi uma das decisões tomadas pelo presidente Bush, junto com o vice-presidente Dan Quayle, o novo diretor do Conselho Espacial Nacional, NSC, na primeira reunião dessa entidade, em abril de 1989. Em junho, o NSC instruiu a NASA para acelerar os preparativos para o estabelecimento de uma estação orbital, um programa que tem uma dotação de 13,3 bilhões de dólares no ano fiscal de 1990. Em julho de 1989, o vice-presidente informou o Congresso e a indústria espacial sobre propostas específicas para missões tripuladas à Lua e Marte. Ficou claro que entre 5 opções, a de desenvolver uma base lunar como o primeiro passo para uma viagem a Marte está recebendo a maior atenção. Uma semana depois, foi revelado que instrumentos levados ao espaço por um foguete militar tinham disparado com êxito um raio de partículas neutras, um raio da morte, como parte do programa SDI de defesa espacial. Mesmo um observador de fora pode sentir que a Casa Branca e o próprio presidente agora são os encarregados da direção do programa espacial, seus vínculos com o SDI e da aceleração de seu ritmo. Logo depois da apressada reunião de cúpula com o líder soviético em Malta, Bush apresentou ao Congresso seu orçamento anual, com um aumento de bilhões de dólares para o programa Guerra nas Estrelas.
Os meios de comunicação especularam como Mikhail Gorbachev reagiria a esse tapa na cara. Porém, em lugar de críticas de Moscou, vieram notícias de um aumento na cooperação. Evidentemente o líder soviético sabe bem o que é o SD e o presidente Bush, na entrevista coletiva conjunta, admitiu que o programa foi discutido, tanto em seu aspecto defensivo como ofensivo, e acrescentou: "Falamos de foguetes e também de pessoas, foi uma conversa ampla." A proposta orçamentária também pediu 24% a mais de fundos para a NASA, especificamente para tornar realidade o compromisso do presidente de fazer os astronautas voltarem à Lua e promover uma eventual exploração de Marte por humanos. Essa promessa, deve ser lembrada, foi feita em julho de 1989, por ocasião do 20º aniversário do primeiro pouso na Lua, e causou surpresa pela escolha do momento, pois depois do acidente com o ônibus espacial Challenger, que explodiu em janeiro de 1986, as atividades espaciais americanas estavam quase paradas. E mais, em julho de 1989, poucos meses depois da perda da Phobos 2, os Estados Unidos, em vez de recuarem ainda mais, reiteraram sua determinação de ir a Marte. Deve ter havido um motivo muito forte para isso. Um alto funcionário do governo, falando sobre a parte do orçamento proposto relacionada com o Programa Iniciativa de Exploração Humana, HEI, explicou: "Serão ampliados os empreendimentos espaciais de acordo com um programa desenvolvido pelo Conselho Espacial Nacional da Casa Branca. O programa inclui o desenvolvimento de novas instalações de lançamento, abrindo novas fronteiras para a exploração tripulada e não tripulada e garantindo que o programa espacial venha a contribuir para a segurança militar nacional." Além disso, foi acrescentado que a exploração da Lua e Marte por seres humanos já estava decidida. Junto com a elaboração desses projetos, a NASA esteve expandindo sua rede de telescópios terrestres e orbitais, e equipando alguns ônibus espaciais com aparelhos capazes de esquadrinhar os céus. A rede sideral de radiotelescópios foi ampliada com a reativação de instalações fora de uso e também pelos acordos com outras nações, visando-se especialmente a observação do céu do hemisfério sul. O Congresso sempre mostrou-se relutante em alocar fundos para programas como o SET, busca por inteligência extraterrestre, e foi reduzindo-os ano a ano até eles serem totalmente cortados em 1982. Todavia, em 1983, de novo voltamos para essa data marcante. Em 1983, os fundos foram abruptamente renovados. Em 1989, a NASA conseguiu que o financiamento para o SET fosse triplicado, graças ao ativo apoio do senador John Garn, de Utah, um astronauta de ônibus espaciais, que se convenceu da existência de seres extraterrestres. É importante notar que a NASA pediu fundos para novos aparelhos de busca e rastreamento, com o intuito de analisar emissões na faixa de micro-ondas nos céus próximos da Terra, em vez de concentrar-se, como acontecia antes, dentro do programa SET, em ouvir emissões de rádio de estrelas e galáxias distantes. Em sua brochura explicativa, a NASA cita, a respeito do levantamento dos céus, as palavras de Thomas O. Paine, seu antigo administrador. Trata-se de um programa continuado para procurar indícios de que existe ou existiu vida fora da Terra, estudando-se outros corpos do sistema solar e procurando planetas que possam estar orbitando outras estrelas e sinais de rádio enviados por vida inteligente em algum lugar da galáxia. Comentando esses projetos, um porta-voz da Federação dos Cientistas Americanos disse em Washington: "O futuro está começando a chegar." E o The New York Times de 6 de fevereiro de 1990, usou a seguinte manchete para sua reportagem sobre a retomada do programa SET: "A caçada de alienígenas no espaço. A nova geração." Uma mudança de palavras pequena, mas muito significativa.
Não se fala mais em procurar uma inteligência extraterrestre, mas sim alienígenas. Uma busca com uma secreta antecipação. O choque de 1989 foi precedido por uma notável mudança de atitude no final de 1983. Em retrospectiva, é evidente que a diminuição do antagonismo entre as superpotências teve como outro lado da moeda a cooperação em empreendimentos espaciais. A partir de 1984, a ideia de esforço conjunto que passou a prevalecer nesse campo foi: irmos a Marte, juntos. Já tivemos a oportunidade de comentar a participação americana na missão Phobos e o endosso que ela recebeu do governo. Quando o papel desempenhado pelos cientistas dos Estados Unidos nessa missão chegou ao conhecimento do público, explicou-se que sua presença foi oficialmente sancionada devido à melhoria nas relações soviético-americanas. Nessa mesma ocasião, comentou-se que especialistas de defesa estavam preocupados com a intenção de os soviéticos usarem um poderoso canhão laser no espaço para bombardear a superfície de Phobos com o objetivo de recolher amostras do solo, temendo que essa experiência lhes daria vantagem em seu próprio programa Guerra nas Estrelas. No entanto, a Casa Branca ignorou esses protestos e oficializou a participação dos cientistas. Essa cooperação foi uma mudança substancial diante do que sempre fora a norma. No passado, os soviéticos não só guardavam zelosamente seus segredos espaciais, como também faziam todos os esforços possíveis para superarem os americanos. Em 1969, eles malograram na tentativa de lançar Luna 15, com que pretendiam ganhar a corrida para a Lua. Em 1971, enviaram a Marte não apenas uma, mas 3 espaçonaves, com a intenção de colocá-las em órbita em torno do planeta dias antes da chegada da Mariner 9. Quando as duas superpotências fizeram uma pausa para detente e foi assinado um acordo de cooperação espacial, em 1972, o único resultado visível foi a conexão Apollo-Soyuz, em 1975. Os eventos mundiais que se seguiram, como a repressão do movimento Solidariedade na Polônia e a invasão do Afeganistão, relevaram as tensões da Guerra Fria. Em 1982, o presidente Reagan recusou-se a renovar o acordo de 1972 e anunciou um maciço esforço de rearmamento contra o Império do Mal. Quando Reagan, num discurso transmitido pela televisão em março de 1983, surpreendeu o povo americano e as nações do mundo, e também, como se soube mais tarde, a maioria das autoridades de sua própria administração, com a apresentação de seu Programa de Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, a criação de um escudo protetor no espaço contra o ataque de mísseis e artefatos espaciais, foi natural imaginar-se que seu único propósito era obter a superioridade sobre a União Soviética. Como seria de se esperar, os soviéticos tiveram a mesma impressão e houve forte reação por parte deles. Quando Mikhail Gorbachev substituiu Konstantin Tchernenko como líder da União Soviética em 1985, ele continuou afirmando que qualquer melhoria nas relações entre países socialistas e capitalistas dependia, sobretudo, do abandono do programa SDI. No entanto, hoje está claro que antes de o ano terminar, um novo clima começou a surgir depois que uma comunicação sobre os verdadeiros objetivos do SDI foi feita ao líder soviético. Viu-se o antagonismo ser substituído por uma atitude do tipo: vamos conversar, e a conversa seria sobre a cooperação no espaço e, mais especificamente, sobre a ida conjunta a Marte. Observando que os soviéticos subitamente abandonaram o hábito de serem obsessivamente sigilosos sobre seu programa espacial, o Economist, 15 de junho de 1985, afirmou que nos últimos tempos eles estavam surpreendendo os colegas do Ocidente com sua abertura, falando com franqueza e entusiasmo sobre seus planos. O semanário salientou também que o tema preferido eram as missões a Marte.
Essa mudança era ainda mais intrigante porque em 1983 e 1984 a União Soviética parecia estar muito à frente dos Estados Unidos em façanhas espaciais. Várias estações Salyut tinham sido colocadas em órbita, os cosmonautas que as tripulavam estavam conquistando recordes de permanência no espaço e ganhando prática na conexão de uma variedade de naves de serviço e reabastecimento com essas estações. Ao comparar os programas espaciais das duas superpotências, um estudo feito pelo Congresso dos Estados Unidos no final de 1983 concluiu que agora se podia falar de uma tartaruga americana e uma lebre soviética. Mesmo com essa diferença em avanço, houve primeiro um sinal da volta da cooperação quando um aparelho de fabricação americana foi incluído na espaçonave Vega, lançada no final de 1984 para se encontrar com o cometa de Halley. Apesar da continuação do programa SDI, houve outras manifestações oficiais e semi-oficiais do novo espírito de cooperação no espaço. Em janeiro de 1985, cientistas e autoridades de defesa, reunidos em Washington para conversarem sobre o SDI, convidaram Roald Sagdeev, um alto dirigente do programa espacial soviético, a estar presente. Posteriormente ele tornou-se um importante conselheiro de Gorbachev. Nessa ocasião, o então secretário da Defesa dos Estados Unidos, George Shultz, encontrou-se com seu colega soviético em Genebra e ambos concordaram em renovar o falecido Acordo de Cooperação Espacial entre seus dois países. Em julho de 1985, cientistas, autoridades de agências espaciais e astronautas dos Estados Unidos e União Soviética reuniram-se em Washington, ostensivamente, para comemorarem a conexão Apollo-Soyuz de 1975. Na verdade, o encontro foi um seminário para se discutir a missão conjunta a Marte. Uma semana depois, Bill T. O'Leary, o ex-astronauta que passou a trabalhar para a Aerospace System Group of Science, Application International Corporation, falou numa reunião da Sociedade para o Avanço da Ciência, em Los Angeles, que o próximo passo gigantesco da humanidade seria o da Lua para Marte. Que melhor modo de se comemorar o fim do milênio senão realizando-se uma viagem de ida e volta a Phobos e Deimos, em especial se for uma missão internacional. Em outubro desse mesmo ano, vários congressistas americanos, funcionários do governo e astronautas receberam pela primeira vez um convite da Academia de Ciências da União Soviética para visitarem as instalações espaciais soviéticas. Teria sido tudo isso somente parte de um processo de evolução causado pela nova política implantada por um dirigente soviético com ideias modernas, e pela mudança na situação atrás da cortina de ferro, inquietação crescente, problemas econômicos cada vez mais prementes, para cuja solução seria necessária a ajuda do Ocidente? Sem dúvida que sim. Todavia, por que tanta pressa em revelar os planos e segredos do programa espacial soviético? Teria havido, quem sabe, um outro motivo para isso, algum evento significativo que de repente deu origem a uma diferença notável, que mudou a agenda e exigiu novas prioridades, que requeriu a renovação da aliança que existiu por ocasião da Segunda Guerra Mundial? Mas, se isso é fato, quem seria agora o inimigo? Contra quem os Estados Unidos e a União Soviética estavam alinhando seus programas espaciais? E por que a prioridade, por parte das duas nações, de ir primeiro a Marte? Claro, houve objeções em ambos os lados contra essa amizade tão inesperada. Nos Estados Unidos, muitos funcionários da defesa e políticos conservadores se opuseram a ver seu país abaixando a guarda, em especial no espaço. Antes o presidente Reagan compartilhava dessa opinião. Durante 5 anos ele recusou-se a se encontrar com o líder do Império do Mal. No entanto, devem ter surgido razões prementes para uma conferência com esse líder, em particular.
Em novembro de 1985, Reagan e Gorbachev encontraram-se pela primeira vez e saíram da reunião como aliados cordiais, anunciando uma nova era de cooperação, confiança e entendimento. Pediram a Reagan para explicar o motivo dessa guinada de 180 graus e sua resposta foi: o que nos levou a nos juntarmos numa causa comum foi o espaço, um perigo para todas as nações da Terra vindo do espaço. Em sua primeira oportunidade de se pronunciar publicamente sobre o tema, Reagan declarou em Falston, no estado de Maryland, em 4 de dezembro de 1985. Como vocês sabem, Nancy e eu voltamos há quase 2 semanas de Genebra, onde tive uma série de reuniões com o secretário-geral da União Soviética, Gorbachev. Tive mais de 15 horas de conversa com ele, inclusive 5 horas em que conversamos em particular. Notei que ele é um homem determinado, mas disposto a ouvir. Contei-lhe sobre o profundo anseio que a América tem pela paz, que, acredito, os povos de nossos 2 países também desejam, um futuro melhor e mais seguro para eles mesmos e seus filhos. Não consegui deixar de pensar, numa certa altura de minha conversa em particular com o secretário-geral Gorbachev, que somos todos filhos de Deus, onde quer que vivamos no mundo. Então disse a ele: pense como seria fácil a nossa tarefa nestes encontros que tivemos se de repente surgisse uma ameaça ao nosso mundo vinda de uma outra espécie, de um outro planeta fora de nosso universo. Esqueceríamos de todas as pequenas diferenças entre nossos países e descobriríamos de uma vez para sempre que somos todos seres humanos vivendo juntos nesta terra. Também salientei ao Sr. Gorbachev o quanto estamos comprometidos com o SDI, a Iniciativa da Defesa Estratégica, nossas pesquisas para o desenvolvimento de um escudo de alta tecnologia, não nuclear, que nos protegerá contra mísseis balísticos, o quanto a nação está comprometida com ele. Eu lhe expliquei que o SDI deve ser um motivo para esperança, não para medo. Teria sido esse discurso apenas um amontoado de palavras pouco importantes ou uma deliberada revelação do presidente dos Estados Unidos de que em suas conversas particulares com o dirigente soviético ele levantará uma questão de uma ameaça ao nosso mundo vinda de uma outra espécie, de um outro planeta como motivo para a união das 2 nações e o fim da oposição soviética ao SDI? Quando olhamos para o passado, fica claro que a ameaça e a necessidade de implantação de uma defesa no espaço para enfrentá-la preocuparam bastante o presidente americano. Em Journée into Space, Bruce Murray, ex-diretor do Laboratório de Jato-Propulsão da NASA Caltech de 1976 a 1982, e cofundador, junto com Carl Sagan, da Sociedade Planetária, relata que numa reunião na Casa Branca, em março de 1986, quando um seleto grupo de 6 cientistas especiais foram informar o presidente sobre as descobertas da Voyager em Urano, Reagan perguntou: vocês, cavalheiros, têm investigado várias coisas no espaço. Por acaso já encontraram algum tipo de indício de que pode haver outras pessoas lá? Quando os cientistas responderam negativamente, o presidente terminou a reunião dizendo que esperava que eles encontrassem coisas mais emocionantes com o passar do tempo. Todas essas intrigantes reflexões terão sido meras ruminações de um governante senil, destinadas a serem ignoradas com um sorrisinho pelo jovem e determinado líder do Império Soviético. Ou será que Reagan convenceu Gorbachev, nas 5 horas de conversa particular que tiveram, de que a ameaça dos alienígenas não era uma piada? O que sabemos a partir dos registros públicos é que em 16 de fevereiro de 1987, num importante discurso no Fórum Internacional sobre Vivência da Humanidade, realizado no Palácio do Kremlin, em Moscou, Gorbachev referiu-se à sua conversa com o presidente Reagan usando palavras quase idênticas às dele. O destino do mundo e o futuro da humanidade vem preocupando as melhores mentes desde que o homem começou a pensar no futuro.
Até bem pouco tempo, essas e outras reflexões similares eram encarnadas como um exercício de imaginação, ideias metafísicas de filósofos, eruditos e teólogos. Nas últimas décadas, contudo, esses problemas passaram para um plano extremamente prático. Depois de salientar os riscos decorrentes de armas nucleares e os interesses comuns da civilização humana, ele acrescentou: em nosso encontro em Genebra, o presidente dos Estados Unidos disse que se a Terra estivesse diante de uma invasão por extraterrestres, os Estados Unidos e a União Soviética juntariam forças para repeli-la. Não questiono essa hipótese, embora ache que ainda é cedo para nos preocuparmos com uma intromissão desse tipo. Ao escolher não questionar essa hipótese, o dirigente soviético pareceu definir a ameaça em termos mais claros do que os usados por Reagan. Ele falou numa invasão por extraterrestres e revelou que na conversa particular em Genebra, o presidente dos Estados Unidos não apenas filosofara sobre os méritos de uma humanidade unida, como também propusera que a União Soviética e os Estados Unidos juntassem forças para repelir uma invasão desse tipo. Mais significativa ainda do que essa confirmação de uma ameaça potencial e a necessidade de se juntar forças ter ocorrido num fórum internacional, foi a hora escolhida para o discurso. Apenas um ano antes, 28 de janeiro de 1986, os Estados Unidos tinham sofrido seu mais terrível revés espacial quando o ônibus espacial Challenger explodiu logo após o lançamento, matando 7 astronautas e praticamente paralisando o programa espacial. Já a União Soviética, em 20 de janeiro de 1986, colocara em órbita sua nova estação, a Mir, um módulo bem mais avançado do que a série Salyut. Nos meses que se seguiram, em vez de se aproveitar da situação e garantir sua independência da cooperação espacial americana, os soviéticos solicitaram uma ajuda ainda maior. Entre as medidas tomadas estava o convite para as redes americanas de televisão assistirem aos novos lançamentos na até então altamente secreta base de Baikonur. Em 4 de março, a espaçonave Vega 1, depois de passar por Vênus e lançar sondas científicas, continuará sua marcha para o encontro marcado com o cometa de Halley. Europeus e japoneses também estavam no espaço, mas os Estados Unidos não. Mesmo assim, União Soviética, por intermédio de Roald Sagdeev, fora convidado a participar da discussão sobre o programa SDI em Washington, em 1985, e insistir para que a ida a Marte fosse um esforço conjunto com os Estados Unidos. No clima fúnebre que se seguiu ao desastre da Challenger, todos os programas espaciais americanos foram suspensos, exceto os relacionados com Marte. Para continuar na estrada para a Lua e Marte, a NASA constituiu um grupo de estudos presidido pela astronauta doutora Sally Ride para avaliar os planos e sua praticabilidade. O comitê recomendou enfaticamente o desenvolvimento de veículos espaciais e naves transporte para levarem cargas e astronautas, de modo a possibilitar o povoamento humano além da órbita terrestre, das montanhas da Lua às planícies de Marte. Essa ansiedade para se chegar a Marte, como ficou claro nos informes do Congresso, exigia um esforço conjunto Estados Unidos-União Soviética e cooperação entre seus respectivos programas espaciais. Todavia, nem todos os Estados Unidos aprovaram a ideia. Os planejadores da defesa, em especial, achavam que o revés sofrido no programa de naves tripuladas deveria levar a uma mudança, resultando numa ênfase maior em foguetes não tripulados cada vez maiores. Para conseguir o apoio do público e do Congresso, eles forneceram alguns dados sobre os novos foguetes que seriam usados no programa SDI/Guerra nas Estrelas. Ignorando essas objeções, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um novo acordo de cooperação espacial em abril de 1987.
Logo depois, a Casa Branca ordenou à NASA que suspendesse as atividades relacionadas com a construção da espaçonave Mars Observer, com lançamento previsto para 1990, informando que dali em diante deveria haver um esforço conjunto com a União Soviética em apoio à sua missão Phobos. Apesar disso, continuava a oposição para repartir segredos espaciais com a União Soviética e alguns especialistas encaravam os constantes convites soviéticos de cooperação mútua como simples tentativas de eles conseguirem acesso à tecnologia ocidental. Instado por essas objeções, o presidente Reagan mais uma vez falou em público sobre uma ameaça extraterrestre. A ocasião foi seu discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de setembro de 1987. Falando da necessidade de se transformar espadas em arados, ele disse: "Em nossa obsessão com antagonismos do momento, muitas vezes esquecemos do quanto une todos os membros da humanidade. Talvez precisemos de alguém de fora, de uma ameaça universal para reconhecermos esse laço comum. Ocasionalmente penso como nossas diferenças se desvaneceriam com grande rapidez se estivéssemos diante de uma ameaça alienígena vinda de fora deste planeta." Conforme relatado na época no The New Republic pelo seu editor-chefe, Fred Barnes, o presidente Reagan, durante um almoço na Casa Branca, oferecido em 5 de setembro, procurou uma confirmação por parte do ministro das Relações Exteriores da União Soviética se seu país realmente se uniria aos Estados Unidos contra uma ameaça alienígena vinda do espaço sideral, ao que Shevardnadze respondeu: "Sim, sem dúvida." Enquanto podemos apenas adivinhar que tipo de debates devem ter acontecido no Kremlin nos 3 meses que se seguiram e que precederam a segunda reunião de cúpula Reagan-Gorbachev, alguns pontos de vista conflitantes que existiam em Washington são de domínio público. Havia os que questionavam os motivos soviéticos e achavam difícil fazer uma distinção clara entre repartir tecnologia científica e revelar segredos militares. E havia aqueles que, como o presidente do Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Casa dos Representantes, Robin Roy, acreditavam que o esforço comum para a exploração de Marte faria o foco internacional mudar da guerra nas estrelas para uma jornada nas estrelas. Ele e outros incentivaram o presidente Reagan a se manter firme na decisão da ida conjunta a Marte na reunião de cúpula que se aproximava. De fato, Reagan autorizou 5 delegações da NASA a discutirem os projetos Marte com os soviéticos. O amargo debate em Washington não se extinguiu nem mesmo depois da reunião de cúpula, realizada em dezembro de 1987. Dizia-se que o secretário da Defesa, Caspar Weinberger, estava entre os que acusavam a União Soviética de desenvolver clandestinamente um sistema assassino de satélites tipo Guerra nas Estrelas e de realizar testes com armas laser a partir da estação orbital Mir. Por isso, uma vez mais o presidente Reagan precisou levantar a questão da ameaça secreta. Ao encontrar-se com os membros do Fórum Nacional de Estratégia na cidade de Chicago, em 1988, falou sobre imaginar o que aconteceria se todos nós no mundo descobríssemos que estávamos sendo ameaçados por uma potência do espaço sideral, de um outro planeta. Agora não se tratava mais de uma vaga ameaça vinda do espaço sideral, mas de um outro planeta. No final daquele mês, os líderes das 2 superpotências encontraram-se para sua terceira reunião de cúpula, que se realizou em Moscou, e então ficaram acertadas as missões conjuntas a Marte. 2 meses depois, foram lançadas as espaçonaves Phobos. 2 superpotências da Terra enviaram artefatos desafiadores para sondarem uma potência do espaço, uma potência de outro planeta. O que aconteceu em 1983 para desencadear essas monumentais mudanças nas relações entre as superpotências, levando seus dirigentes a se concentrarem numa ameaça de um outro planeta?
É importante notar que em seu discurso de fevereiro de 1987 o líder soviético, ao tocar nessa possível ameaça e optar por não questioná-la, pôde tranquilizar sua audiência com o adendo: ainda é cedo para nos preocuparmos com uma intromissão desse tipo. Até o incidente com Apollo 12, com toda a certeza, antes do final de 1983, a questão extraterrestres era encarada de duas formas paralelas, porém separadas. De um lado estavam os que falavam em seres inteligentes e, de outro, os que acreditavam, pela simples lógica e teoria das probabilidades, que devia existir uma inteligência extraterrestre lá fora. Entre estes últimos teóricos, era bem conhecida a fórmula elaborada por Frank D. Drake, da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e presidente do Instituto SETI, Busca por Inteligência Extraterrestre, situado em Mountain View, na Califórnia. Essa fórmula leva à conclusão de que na Via Láctea, nossa galáxia, deve haver entre 10.000 a 100.000 civilizações avançadas. Os projetos SETI vêm usando vários radiotelescópios para captarem emissões de rádio do espaço sideral, numa tentativa de se distinguir entre a cacofonia de emissões naturais de estrelas, galáxias e outros fenômenos celestes algum sinal coerente ou repetitivo que possa indicar superficialidade. Esses sinais inteligentes foram encontrados algumas vezes, mas os cientistas não conseguiram localizá-los com precisão nem captá-los novamente. A SETI, além de ter sido improdutiva até agora, levanta duas questões. A primeira, irresponsável pelo corte de verbas para o projeto determinado pelo Congresso, dotação que foi renovada em 1983, é que se vale a pena tentar descobrir um sinal inteligente que pode ter levado milhões de anos-luz para chegar até nós e exigirá outro tanto para ser respondido. A luz viaja 300.000 km por segundo. A segunda, e estou entre os que têm essa opinião, é porque esperar que civilizações avançadas usem sinais de rádio para se comunicarem? Se tivéssemos iniciado essa busca há séculos, quando a comunicação entre cidades era feita por meio de fogueiras no alto das montanhas, esperaríamos que essas civilizações usassem o mesmo método. O que dizer sobre todos os avanços que tivemos na Terra, da eletricidade ao eletromagnetismo, depois para as fibras ópticas e daí para pulsos de laser, raios de prótons e osciladores de cristal, além de técnicas que ainda estão por ser descobertas? Inesperada, mas talvez inevitavelmente, os pesquisadores SETI viram-se forçados a concentrar-se em áreas mais próximas da Terra, e a centrar-se não mais em inteligências extraterrestres, mas em seres extraterrestres, juntando-se aos cientistas que estudam a origem da vida na Terra. Os dois grupos reuniram-se na Universidade de Boston em julho de 1980, por iniciativa de Philip Morrison, do MIT. Depois de uma discussão das teorias da panspermia, a semeadura proposital da vida, um importante físico do Laboratório 6 Rio Nacional de Los Alamos, Eric M. Jones, defendeu o ponto de vista de que, se existem extraterrestres, eles já deveriam ter colonizado a galáxia e chegado à Terra. O entrelaçamento da busca pela origem da vida na Terra e a procura por extraterrestres ficou mais evidente na Conferência Internacional Vida na Terra, realizada em Berkeley, em 1986. Como escreveu Eric Kohn no The New York Times, comentando o evento, a caçada de sinais de inteligência extraterrestre é, na mente de muitos que procuram as origens da vida, o supremo esforço de pesquisa. Ele acrescentou que os químicos e biólogos agora estavam voltando sua atenção para a exploração de Marte e Titã, a Lua de Saturno, à procura de respostas para o mistério da vida na Terra.
Embora os testes com o solo marciano continuassem dando resultados inconclusivos no tocante à presença de vida, seria ingênuo pensar que a NASA e as agências ligadas à defesa não estivessem interessadas em todas as estranhas formações fotografadas em Marte, mesmo que oficialmente elas fossem consideradas meras especulações. Já em 1968, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, num estudo sobre o fenômeno OVNI, analisara as consequências de um confronto entre uma sociedade extraterrestre avançada e uma mais inferior, como a da Terra. Com certeza, nessa ocasião, alguém já tinha uma teoria sobre o planeta dessa tal sociedade extraterrestre. Seria Marte? Essa até que poderia ser uma resposta plausível, se bem que incrível, antes do surgimento de uma nova vertente no campo dessa busca, a que procura um outro planeta em nosso sistema solar que começou a se mesclar com a questão da existência de extraterrestres. Já há algum tempo, os astrônomos que sempre se intrigaram com perturbações na órbita de Netuno e Saturno passaram a cogitar sobre a possibilidade da existência de outro planeta em nosso sistema solar, muito mais afastado do Sol do que todos os outros. Eles o chamam de planeta X, o que significa tanto desconhecido como décimo. Em meu livro O 12º Planeta ficou explicado que o planeta X e Nibiru são a mesma coisa, pois os sumérios consideravam o sistema solar como constituído de 12 membros: o Sol, a Lua, os 9 planetas que conhecemos e mais um ou outro, o 12º, o invasor, Marduk ou Nibiru. Devemos ter em mente que foram perturbações na órbita de Urano que levaram à descoberta de Netuno e as de Netuno que levaram à descoberta de Plutão, em 1930. Em 1972, quando trabalhava na antecipação da trajetória do cometa de Halley, Joseph L. Brady, do laboratório Lawrence Livermore, na Califórnia, descobriu que a órbita do cometa de Halley também apresentava perturbações. Seus cálculos o levaram a sugerir a existência do planeta X a uma distância de 64 UA, unidades astronômicas, com um período orbital de 1.800 anos terrestres. Uma vez que Brady, como todos os astrônomos que procuram o planeta X, parte da hipótese de que ele orbita o Sol como todos os outros membros do sistema, ele mede a distância entre o planeta X e o Sol considerando a metade de seu eixo maior. No entanto, segundo os textos sumérios, Nibiru orbita como um cometa, ficando o Sol num dos focos de sua elipse orbital, de modo que a distância a ser considerada deveria ser quase todo o eixo maior e não apenas sua metade. O fato de Nibiru estar voltando para seu perigeu poderia explicar o fato de a órbita calculada por Brady ser exatamente a metade da órbita de 3.600 anos terrestres que os sumérios registraram para Nibiru. Brady chegou a outras conclusões que se mostraram em significativo acordo com os dados sumérios. O planeta X tem uma órbita retrógrada, ele não está na eclíptica ou faixa orbital ocupada por todos os outros planetas, exceto Plutão, mas inclinada em relação a ela. Por algum tempo os astrônomos imaginaram que Plutão poderia ser a causa das perturbações nas órbitas de Urano e Netuno. Porém, em junho de 1978, James W. Christie, do Observatório Naval dos Estados Unidos, em Washington, D.C., descobriu que Plutão tem uma lua, que ele chamou de Caronte, e é muito menor do que se imaginava. Isso eliminou esse planeta como a causa das perturbações. Além disso, a órbita de Caronte também revelou que Plutão, como Urano, está deitado de lado. Esse fato e sua estranha órbita fortaleceram a suspeita de que uma força única externa, um invasor, tombou Urano, deslocou e tombou Plutão, e fez Tritão, lua de Netuno, ficar com uma órbita retrógrada. Intrigados com essas descobertas, dois colegas de Christie no Observatório Naval, Robert S. Harrington,
que colaborou com Christie na descoberta de Caronte, e Thomas C. Van Flandern, concluíram depois de uma série de simulações em computador que tem de haver um invasor, um planeta com 2 e 5 vezes o tamanho da Terra, com uma órbita inclinada em relação à eclíptica, com um semi-eixo de menos de 100 UA, Icarus, Vol. 39, 1979. Esse foi mais um passo da ciência moderna na confirmação da antiga sabedoria. O conceito de um intruso como o causador de todas as estranhezas no sistema solar está de acordo com os textos sumérios que falam de Nibiru. E a distância de 100 UA, se dobrada devido à posição focal do Sol, colocaria o planeta X mais ou menos onde os sumérios o localizaram. Em 1981, em posse de dados fornecidos pela Pioneer 10 e Pioneer 11, e pelas Voyager que estudaram Júpiter e Saturno, Van Flandern e 4 de seus colegas do Observatório Naval reestudaram as órbitas desses planetas e também da dos dois exteriores. Dirigindo-se à Sociedade Astronômica Americana, Van Flandern apresentou novas evidências baseadas em complexas equações gravitacionais, indicando que um corpo celeste com pelo menos o dobro do tamanho da Terra orbita o Sol a uma distância de no mínimo 2,4 bilhões de quilômetros além de Plutão, possuindo um período orbital de no mínimo 1000 anos terrestres. O The Detroit News de 16 de janeiro de 1981 publicou a notícia em sua primeira página, acompanhada do desenho sumério do Sistema Solar, emprestado de O 12º Planeta, e um resumo da principal tese de meu livro. A NASA juntou-se à busca pelo planeta X, sob a direção de John D. Anderson, do Laboratório de Jato Propulsão, que na época fazia os testes de mecânica celeste para as sondas Pioneer. Num comunicado emitido pelo seu Centro de Pesquisas Ames, em 17 de junho de 1982, com o título As Pioneer podem encontrar o 10º planeta, a NASA revelou que as duas espaçonaves estavam projetadas para se envolverem na procura pelo planeta X. As persistentes irregularidades das órbitas de Urano e Netuno sugerem fortemente que existe mesmo algum tipo de astro misterioso muito além dos planetas mais exteriores, disse o comunicado. Como as Pioneer estavam viajando em direções opostas, elas seriam capazes de determinar a distância em que se encontrava aquele corpo celeste. Se uma delas detectasse uma atração mais forte, seria um indício de que o corpo misterioso ficava perto da Terra e tinha de ser um planeta. Se ambas detectassem a mesma atração, significaria que o corpo tinha de estar entre 80 e 160 bilhões de quilômetros de distância da Terra e poderia ser uma outra estrela escura ou anã marrom, mas nunca um outro membro do Sistema Solar. Em setembro daquele ano, 1982, o Observatório Naval confirmou que estava seriamente empenhado na procura pelo planeta X. O Dr. Harrington disse que agora sua equipe concentrava-se numa pequena porção do céu e acrescentou que àquela altura a conclusão era de que o planeta movia-se muito mais devagar do que qualquer outro que conhecemos. Acho que nem preciso dizer que esses astrônomos que lideravam a procura pelo planeta X logo receberam longas cartas minhas, acompanhadas de exemplares de O 12º Planeta. Suas cartas em resposta foram igualmente longas e detalhadas, e também muito delicadas. A transformação da procura pelo planeta X de um estudo acadêmico para uma pesquisa envolvendo o Observatório Naval, entidade da Marinha dos Estados Unidos, e supervisionada pela NASA, ocorreu simultaneamente com a intensificação do uso de naves tripuladas na busca pelo astro misterioso. É sabido que em várias missões secretas dos ônibus espaciais, estes levaram telescópios para observar o espaço mais distante e que os cosmonautas da Salyut também estiveram envolvidos na procura pelo planeta X. No meio da infinidade de pontinhos brilhantes que vemos no céu, distinguimos os planetas, e também cometas e asteroides, das estrelas fixas e galáxias porque eles se movem.
A técnica empregada para captar esse movimento é fotografar várias vezes a mesma porção do céu e depois piscar as fotos num projetor de comparação. Isso revela a um olho treinado se algum dos pontinhos de luz mudou de posição. É claro que esse método não poderá funcionar bem para o planeta X se ele está tão distante como se afirma e move-se com grande lentidão. Quando foi anunciado em junho de 1982 qual seria o papel desempenhado pela Pioneer na busca pelo planeta X, o próprio John Anderson, num comentário para a Sociedade Planetária, deixou claro que, apesar das respostas que possivelmente seriam fornecidas pelas sondas, o enigma do planeta desconhecido talvez só seria solucionado por uma investigação da vizinhança solar com raios infravermelhos, como parte de um levantamento topográfico de todo o céu a ser feito pelo Observatório Astronômico Infravermelho, IRAS. Esse aparelho, ele explicou, será sensível ao calor acumulado dentro dos corpos subestelares, um calor que vagarosamente vai se perdendo no espaço sob a forma de radiação infravermelha. O IRAS foi colocado numa órbita a 915 km da Terra, no final de janeiro de 1983, como parte de uma ação conjunta americana, britânica e holandesa. Esperava-se que ele fosse capaz de perceber a presença de um planeta até do tamanho de Júpiter a uma distância de 277 UA. Antes do IRAS esgotar o hélio líquido que o resfriava, ele observou cerca de 250.000 corpos celestes, como galáxias, estrelas, nuvens de poeira interestelar, poeira cósmica, asteroides, cometas e planetas. Numa reportagem sobre o satélite e sua missão, o The New York Times, de 30 de janeiro de 1983, usou a manchete: "Esquentam as pistas na procura pelo planeta 10º". O texto citava o astrônomo Ray T. Reynolds, que teria dito: "Os astrônomos têm tanta certeza da existência do 10º planeta que pensam que nada mais resta senão dar-lhe um nome". Teria o IRAS encontrado o 10º planeta? Embora os especialistas afirmem que levarão anos para peneirar e piscar as mais de 600.000 imagens enviadas pelo IRAS em seus 10 meses de operação, a resposta oficial para a grande pergunta é: não foi encontrado um 10º planeta. Todavia, essa resposta, para usar uma expressão delicada, não é correta. Tendo esquadrinhado cada porção do céu pelo menos 2 vezes, o IRAS possibilitou o emprego da técnica de piscar imagens e, ao contrário da impressão que foi transmitida ao público, descobriram-se corpos em movimento, entre eles 5 cometas antes desconhecidos, vários cometas perdidos pelos astrônomos, 4 novos asteroides e um enigmático objeto parecido com um cometa. Seria talvez o planeta X? Apesar das negativas oficiais, houve o vazamento de uma revelação no final do ano, por ocasião de uma entrevista exclusiva feita por Thomas Ottoli, da seção de ciência do Washington Post, com os cientistas do projeto IRAS. A reportagem, que não foi muito comentada, houve um certo tipo de censura, também apareceu em outros jornais do país, com manchetes como "Objeto gigante surpreende astrônomos", "Corpo misterioso encontrado no espaço" ou "Um gigantesco objeto na borda do sistema solar é mistério". O parágrafo de abertura da entrevista exclusiva começa assim: Washington. Um corpo celeste, possivelmente tão grande como o gigantesco planeta Júpiter e talvez tão próximo da Terra que poderia ser parte de nosso sistema solar, foi encontrado na direção da constelação Órion por um telescópio orbital chamado Observatório Astronômico Infravermelho, IRAS. Trata-se de um misterioso objeto que os astrônomos não sabem dizer se é um planeta, um cometa gigantesco, uma galáxia distante, tão jovem que ainda está no processo de formar suas primeiras estrelas, ou uma galáxia tão encoberta por poeira cósmica que por ela não passa a luz das estrelas. Tudo o que posso lhe dizer é que não sabemos o que é isso, disse Gerry Neugebauer, o principal cientista do IRAS.
Seria esse objeto um planeta, um outro membro de nosso sistema solar? Essa possibilidade parece ter ocorrido à NASA. Ainda segundo o Washington Post, quando os cientistas do IRAS viram o corpo misterioso pela primeira vez e calcularam que ele estaria a apenas 80 bilhões de quilômetros, houve alguma especulação sobre se ele estaria vindo na direção da Terra. O corpo misterioso, ainda de acordo com a reportagem, foi visto 2 vezes pelo IRAS. A segunda observação aconteceu 6 meses depois da primeira e sugeriu que o corpo mal se movera do local anterior. Isso sugere que não se trata de um cometa, porque um cometa não seria tão grande como observamos e provavelmente teria se movimentado, disse James Oates, do Centro Cornell de Radiofísica e Pesquisa Espacial, membro da equipe do IRAS. Se o objeto observado não era um cometa, poderia ser um planeta lento e muito distante. Segundo o Washington Post, é bem concebível que ele seja o 10º planeta que os astrônomos têm procurado em vão. E então, o que o IRAS descobriu? Perguntei ao Departamento de Informação Pública do Laboratório para Propulsão a Jato, JPL, em fevereiro de 1984. A resposta que recebi foi: o cientista citado nas reportagens da imprensa usou uma declaração refletindo sua falta de dados mais concretos sobre o objeto visto pelo IRAS. Falando de forma verdadeiramente científica, ele acrescentou com cautela que se o objeto estivesse próximo teria de ter o tamanho de Netuno. E, se distante, o de uma galáxia. Então desapareceu a comparação com o tamanho de Júpiter. Agora falava-se de um planeta do tamanho de Netuno se o objeto estivesse próximo, e o de uma galáxia, se distante. Teria o IRAS localizado o 10º planeta por meio de seus sensores de calor? Muitos astrônomos acreditam que sim. Como exemplo, citarei William Gutsch, presidente do Museu Americano Planetário Hayden, de Nova York, e editor de ciência da VAG TV. Escrevendo sobre as descobertas do IRAS em sua coluna Skvatch, publicada em vários jornais do país, ele falou: um 10º planeta já pode ter sido localizado e até mesmo catalogado, embora não tivesse sido visto com telescópios ópticos. Teria sido essa a conclusão a qual a Casa Branca chegou, como demonstra a evolução nas relações entre as superpotências a partir de 1983 e as repetidas hipotéticas declarações de seus líderes a respeito de alienígenas vindos do espaço sideral. Quando ficou determinada a existência de Plutão, em 1930, esse feito foi recebido como uma grande descoberta astronômica e científica, mas não houve nenhuma comoção mundial. Seria de se esperar uma mesma atitude diante da descoberta do planeta X. Todavia, ela certamente não poderá ser a mesma se o planeta X e Nibiru forem uma coisa só, pois, se Nibiru existe, então os sumérios também estavam certos a respeito dos Anunnaki. Se o planeta X existe, não estamos sós no sistema solar. As implicações para a humanidade, suas sociedades, divisões nacionais e corridas armamentistas serão tão profundas que o presidente americano estava certo ao pedir o fim do confronto entre as superpotências da Terra e cooperação no espaço. A forte indicação de que aquilo que o IRAS localizou não era uma galáxia distante, mas um planeta do tamanho de Netuno, está sendo comprovada pela intensificação nos esforços para se esquadrinhar certas partes do céu com telescópios ópticos e pela ênfase em centralizar as buscas no hemisfério sul. No mesmo dia em que foi publicada a reportagem do Washington Post, a NASA anunciou ao público que começara uma varredura óptica de 9 fontes misteriosas de radiação infravermelha. Segundo o comunicado, o propósito dessa pesquisa era encontrar esses corpos não identificados em partes do céu onde não existe uma fonte óbvia de radiação, tal como uma galáxia distante ou uma grande concentração de estrelas.
Isso seria feito com os telescópios mais poderosos do mundo, dois deles, um gigantesco e um menor, situados no Monte Palomar, na Califórnia, e um extremamente poderoso instalado em Cerro Tololo, nos Andes chilenos, e mais todos os outros telescópios importantes do mundo, inclusive situado no Monte Mauna Kea, no Havaí. Na busca óptica pelo planeta X, os astrônomos estão levando em conta os comentários de Clyde Tombaugh, o descobridor de Plutão, que por mais de uma década, depois desse feito, procurou em vão por um 10º planeta. Ele concluiu que esse planeta tem uma órbita inclinada e muito elíptica, e agora está distante do Sol. Outro famoso astrônomo, Charles T. Kowal, descobridor de vários cometas e asteroides, inclusive Chiron, concluiu que não existe nenhum planeta na faixa celeste compreendida entre 15 graus acima e 15 graus abaixo da eclíptica. Mas, como seus cálculos o convenceram de que existe mesmo esse 10º planeta, Kowal sugeriu que a procura por ele deverá se concentrar numa inclinação de 30 graus em relação à eclíptica. Por volta de 1985, muitos astrônomos se interessaram pela teoria Nêmesis, proposta por Walter Alvarez, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e pelo seu pai, o físico laureado com o Prêmio Nobel, Luiz Alvarez. Notando uma regularidade nas extinções de espécies na Terra, inclusive os dinossauros, eles apresentaram a teoria de que uma estrela da morte ou um planeta com uma órbita elíptica imensa e muito inclinada, periodicamente, lança uma chuva de cometas que causa morte e destruição no interior do sistema solar, atingindo também a Terra. Porém, quanto mais os astrônomos e astrofísicos, como Daniel Whitmire e John Matese, da Universidade da Louisiana, analisaram as possibilidades, mais se convenceram da existência de um planeta X, e não de uma estrela da morte. Depois de trabalhar com Thomas Chester, chefe da equipe de dados do IRAS, na seleção das transmissões em infravermelho, Daniel Whitmire anunciou, em maio de 1985, existe uma possibilidade de que a presença do planeta X já tenha sido registrada e que ele será descoberto a qualquer momento. Jordin Kari, físico do Laboratório Lawrence Berkeley, sugeriu que o telescópio Schmidt, da Austrália, seja usado acoplado com um sistema de varredura por computador, denominado Starcruncher, para esquadrinhar o céu do hemisfério sul. Como disse Daniel Whitmire, se o planeta X não for localizado nessa região, os astrônomos possivelmente terão de esperar pelo ano 2600 para avistá-lo quando ele cruzar a eclíptica. Enquanto isso, as duas sondas Pioneer estavam avançando em direções opostas para além do reino dos planetas conhecidos, transmitindo obedientemente as observações de seus sensores. O que elas contaram sobre o planeta X? Em 25 de junho de 1987, a NASA emitiu um comunicado à imprensa com o título: os cientistas da NASA acreditam que deve existir um 10º planeta, baseado em dados apresentados numa entrevista coletiva com John Anderson, que falou sobre as observações das Pioneer. Ele relatou que as sondas não tinham encontrado nada de especial e explicou que essa era uma boa notícia, pois eliminava de uma vez por todas a possibilidade das perturbações dos planetas exteriores serem causadas por uma estrela escura ou anã marrom. Como as perturbações continuavam, apesar de os dados terem sido verificados e confirmados, não restavam mais dúvidas sobre elas. De fato, tinha-se chegado à conclusão de que as perturbações eram mais pronunciadas há um século, quando Urano e Netuno estavam atrás do Sol. Isso, disse o Dr. Anderson, o levou a concluir que o planeta X existe realmente, que ele tem cerca de 5 vezes o tamanho da Terra e sua órbita é mais inclinada do que a de Plutão. Comentando a entrevista coletiva, a Newsweek, 13 de julho de 1987, reportou: a NASA convocou uma entrevista coletiva para fazer um anúncio bastante estranho. Um excêntrico 10º planeta pode estar, ou não, orbitando o Sol.
No entanto, a revista não esclareceu que os jornalistas foram convidados pelo Laboratório de Propulsão a Jato, o Centro de Pesquisas AMES e a sede da NASA em Washington, o que significa que aquilo que foi tornado público tinha o carimbo de aprovação das mais altas autoridades espaciais. A mensagem mais importante a ser transmitida ficou escondida no comentário final do Dr. Anderson. Perguntado quando seria encontrado o planeta X, ele respondeu: "Eu não me surpreenderei se ele for encontrado daqui a 100 anos ou talvez nunca, e não me surpreenderei se for encontrado na semana que vem." Foi esse o motivo para a convocação da entrevista coletiva com o beneplácito das 3 agências da NASA. Essa era a novidade. Está bem claro, com base em todos esses acontecimentos, que seja qual for encarregado da procura pelo planeta X, ele tem certeza de que o planeta está lá, mas ainda precisa ser observado à moda antiga, ou seja, visualmente, por meio de telescópios, antes de sua posição e órbita exatas serem calculadas. É importante notar que desde 1984, depois da enigmática revelação do IRAS, houve uma correria para se construir novos telescópios ou modernizar os antigos, tanto por parte dos Estados Unidos e União Soviética como da Europa. Os telescópios situados no hemisfério sul foram os que receberam maior atenção. Na França, por exemplo, o Observatório de Paris constituiu uma equipe especial para procurar o planeta X e um telescópio de nova tecnologia, NTI, foi posto em funcionamento pelo Observatório Meridional Europeu em Cerro-la-Silla, no Chile. Na mesma época, as 2 superpotências dirigiram sua atenção para o espaço sideral, empenhadas na mesma busca. Sabe-se que em 1987 os soviéticos equiparam sua estação Mir com vários telescópios poderosos quando conectaram a ela um módulo de ciência, o Kvant, descrito como uma instalação científica de alta energia. 4 dos telescópios, como transpirou, ficariam observando o céu do hemisfério sul. A NASA já decidira colocar em órbita o mais poderoso telescópio espacial do mundo, o Hubble, quando o acidente com a Challenger, em 1986, praticamente paralisou todo o programa espacial americano. Há motivos para se acreditar que a expectativa de se descobrir o planeta X em pouco tempo, revelada na entrevista coletiva de junho de 1987, baseava-se na ideia de que o Hubble seria colocado em órbita naquela época. Mas isso só aconteceu no início de 1990. No entanto, a procura mais sistemática e cada vez mais precisa pelo planeta X a partir da Terra continuava a ser a do Observatório Naval dos Estados Unidos. Uma série de artigos abrangentes, publicados em revistas científicas por volta de 1988, reafirmou os cálculos das perturbações planetárias e a convicção de importantes astrônomos sobre a existência desse outro planeta. A essa altura, muitos cientistas já estavam apoiando a tese do Dr. Anderson de que o planeta está inclinado 30 graus em relação à eclíptica, tem uma órbita cujo semi-eixo maior mede cerca de 101 UA, portanto, o eixo maior completo mede mais de 200 UA, e sua massa é provavelmente 4 vezes maior do que a da Terra. Possuindo uma órbita parecida com a do cometa de Halley, o planeta X passa uma pequena parte de seu período orbital acima da eclíptica, céu do hemisfério norte, e a maior parte dele abaixo dela, céu do hemisfério sul. Cada vez mais a equipe do Observatório Naval foi se convencendo de que a procura pelo planeta X atualmente deverá se centrar no hemisfério sul, a uma distância 2,5 vezes maior do que a em que hoje se encontram Netuno e Plutão. O Dr. Harrington apresentou suas últimas descobertas num trabalho publicado no The Astronomical Journal, outubro de 1988, intitulado A Localização do Planeta X, no qual havia uma ilustração mostrando qual seria a posição atual do planeta X, que valeria tanto para o hemisfério sul como para o norte.
No entanto, depois da publicação do artigo, dados enviados pela Voyager 2, que tinha voado para Urano e Netuno, e acabara de detectar perturbações, minúsculas, mas perceptíveis, em suas órbitas, tiraram da mente do Dr. Harrington qualquer dúvida de que o planeta agora deve estar no céu do hemisfério sul. Enviando-me uma cópia de seu artigo, o Dr. Harrington escreveu junto ao que seria o hemisfério norte no desenho, não consistente com Netuno e perto da região sul do céu. Melhor área agora. Em 16 de janeiro de 1990, o Dr. Harrington comunicou à Sociedade Astronômica Americana durante uma reunião em Arlington, estado da Virgínia, que o Observatório Naval estava concentrando a procura pelo 10º planeta nos céus meridionais e anunciou o envio de uma equipe de astrônomos para o Observatório Astronômico Blackbird, na Nova Zelândia. Os dados da Voyager 2, ele revelou, agora estavam levando sua equipe a acreditar que o 10º planeta é cerca de 5 vezes maior do que a Terra e fica 3 vezes mais distante do Sol do que Netuno ou Plutão. Esse desenrolar dos acontecimentos é entusiasmante, primeiro por estar trazendo a ciência moderna, à beira de anunciar o que os sumérios sabiam há tanto tempo, que existe mais um planeta em nosso sistema solar, e, segundo, por confirmar os dados fornecidos nos textos antigos sobre a órbita e o tamanho desse planeta. A astronomia suméria visualizava o firmamento que envolvia a Terra dividido em 3 faixas ou vias. A faixa central era a Via de Anu, assim chamada em homenagem ao governante supremo de Nibiru, e ela se estendia entre 30 graus norte e 30 graus sul. Acima dela ficava a Via de Enlil e abaixo a Via de Ea/Enki. Essa divisão nunca pareceu fazer sentido para os astrônomos modernos que estudaram os textos sumérios. A única explicação que consegui encontrar para ela foi a referência que os textos mesopotâmicos fazem à órbita de Nibiru/Marduk quando ele se tornou visível para os que estavam na Terra. Planeta Marduk. Em seu aparecimento, Mercúrio. Elevando-se 30 graus no arco celestial, Júpiter. Quando parado no local da batalha celeste, Nibiru. Essas instruções para se observar o planeta que estava para chegar referem-se claramente à sua progressão de um alinhamento com Mercúrio para um alinhamento com Júpiter por meio de uma elevação de 30 graus. Isso só poderia acontecer se a órbita de Nibiru fosse inclinada a 30 graus em relação à eclíptica, aparecendo a 30 graus acima da eclíptica e desaparecendo a 30 graus abaixo dela. Estando o observador na Mesopotâmia, o planeta percorreria Via de Anu, uma faixa imaginária que se estende de 30 graus acima do Equador até 30 graus abaixo dele. O paralelo 30 norte, como foi salientado em texto Airvaitreaven, era uma linha sagrada, ao longo da qual ficavam localizados o espaçoporto na península do Sinai, as grandes pirâmides de Gizé e o olhar da Esfinge. Parece plausível que o alinhamento tinha alguma relação com a posição de Nibiru, 30 graus no céu setentrional, quando atingia o periélio de sua órbita. Concluindo que a inclinação do planeta X pode ser de 30 graus, bastante grande, os astrônomos modernos estão confirmando os dados sumérios. Está também confirmando esses dados a crescente aceitação de que o planeta X está chegando vindo do sudeste, da direção da constelação Centauro. Atualmente vemos lá a constelação zodiacal Libra, mas na época bíblica/babilônica, esse lugar era ocupado por Sagitário. Um texto mesopotâmico citado por R. Campbell Thompson, em Reports of the Magicians and Astronomers of Nineveh and Babylon, descreve os movimentos do planeta que se aproxima quando ele faz uma curva em torno de Júpiter para chegar ao lugar da batalha celeste, no cinturão de asteroides, o local da travessia, daí o nome Nibiru. Quando a partir da estação de Júpiter, o planeta passar na direção oeste, haverá um tempo de viver em segurança. Quando a partir da estação de Júpiter o planeta aumentar em brilho, e no zodíaco de Câncer se tomará Nibiru, a Cádia transbordará de abundância.
pode ser ilustrado com facilidade, pois, quando o periélio do planeta estava em Câncer, seu primeiro aparecimento tinha de ocorrer na direção de Sagitário. A este respeito é pertinente citar os versos do livro de Jó, da Bíblia, que descrevem o aparecimento do Senhor Celeste e seu retorno à sua morada longínqua. Sozinho ele desdobra-se pelos céus e caminha sobre as mais longínquas profundezas. Chega na Ursa Maior, Órion e Sírios e constelações do sul, mostra seu sorriso em Touro e Áries. De Touro a Sagitário caminhará. Esses versos não falam apenas da chegada de um planeta que vem do sudeste, e sua subsequente volta para lá. Eles também descrevem uma órbita retrógrada. Se existem extraterrestres, os terráqueos devem entrar em contato com eles. Se os extraterrestres são capazes de viajar pelo espaço e chegar à Terra, serão benignos ou, como H.G. os imaginou em A Guerra dos Mundos, eles virão para destruir, conquistar, aniquilar. Quando a Pioneer 10 foi lançada em 1971, ela levava em seu interior uma placa gravada, cuja intenção era explicar aos extraterrestres que talvez a encontrassem, ou seus restos, de onde a sonda tinha vindo e quem a mandara. Quando as Voyager foram lançadas em 1977, eles também levavam um disco de ouro com gravuras similares, uma mensagem digital codificada e um disco com mensagens nas vozes do secretário das Nações Unidas e delegados de 13 países. Se os habitantes de outros mundos possuírem a tecnologia para interceptarem esses discos, eles serão capazes de tocá-los, disse Timothy Ferris, da NASA, dirigindo-se às Nações Unidas. Nem todos concordaram com essa ideia. Na Grã-Bretanha, o astrônomo real, Sir Martin Reilly, condenou qualquer tentativa de os terráqueos tornarem sua existência conhecida. Ele falou de sua preocupação com a possibilidade de outra civilização ver a Terra e seus habitantes como uma tentadora fonte de minerais, alimentos e escravos. No entanto, Sir Martin foi criticado por dar pouca atenção ao que os humanos poderiam ganhar com esse contato e por criar temores desnecessários. Dado a imensidade do espaço, escreveu o The New York Times num editorial, é pouco provável existirem seres inteligentes a menos de centenas ou milhares de anos-luz de nós. Todavia, como indica a cronologia das descobertas e evolução das relações entre as superpotências, houve uma conscientização, por ocasião da primeira reunião de cúpula Reagan-Gorbachev, de 3 fatos. Primeiro, esses seres inteligentes estão muito mais próximos de nós do que se afirma. Segundo, realmente existe mais um planeta em nosso sistema solar, que na antiguidade era conhecido como Nibiru. E terceiro, os antigos sabiam que ele não era um planeta sem vida, como os que conhecemos, mas sim um mundo habitado por seres muito mais avançados do que nós. Algum tempo depois do primeiro encontro Reagan-Gorbachev de 1985, sem estardalhaço ou grandes comunicações à imprensa, os Estados Unidos constituíram um grupo de trabalho com cientistas, especialistas em legislação e diplomatas, que deveriam se reunir com representantes da NASA e funcionários de outras agências governamentais para conversarem sobre o tema extraterrestres. O comitê, que incluía representantes dos Estados Unidos, a União Soviética e várias outras nações, conduziu seus trabalhos em coordenação com a seção de tecnologia avançada do Departamento de Estado. Qual seria a hipótese que o comitê deveria considerar? A teoria de que deve haver extraterrestres a milhares de anos-luz daqui, ou se devemos ou não sair à procura deles com base na hipótese de sua existência. A tarefa apresentada a ele foi muito mais urgente e assustadora. O que deverá ser feito assim que a existência de extraterrestres for constatada?
Pouco se sabe sobre as deliberações desse comitê, mas pelo que pôde ser captado aqui e ali nos vazamentos de informações que não puderam ser evitados, está claro que sua principal preocupação foi como manter um controle firme sobre os contatos com extraterrestres e impedir uma revelação não autorizada, prematura e prejudicial do fato. Por quanto tempo a informação deverá ser mantida em segredo? Como ela deverá ser levada ao conhecimento público? Quem ficará encarregado de responder à enxurrada de perguntas que certamente virá e que deverá ser dito? Em abril de 1989, logo após o incidente com a Phobos 2 em Marte, esse comitê apresentou um documento com uma série de diretrizes, intitulado Declaração de Princípios a respeito de atividades que se seguirão à detecção de inteligência extraterrestre. O documento tem 10 cláusulas e um anexo, e está claro que seu principal objetivo é a manutenção do controle por parte de certas autoridades sobre as notícias depois da detecção de inteligência extraterrestre. A Declaração de Princípios estabeleceu diretrizes que procurarão minimizar, como disseram alguns dos que colaboraram estreitamente na elaboração do documento, uma possível reação de pânico diante do primeiro indício de que a humanidade não está só no universo. A declaração abre-se com a afirmação de que nós, as instituições e os indivíduos que participam da busca por inteligência extraterrestre, reconhecendo que ela é parte integrante da exploração espacial e está sendo feita com propósitos pacíficos e no interesse comum de toda a humanidade, rogamos a todos os participantes a observarem os seguintes princípios ao divulgar informações sobre a detecção de inteligência extraterrestre. Esses princípios deverão ser seguidos por qualquer indivíduo, instituição pública ou privada de pesquisas, agência governamental que acredite ter detectado qualquer sinal de inteligência extraterrestre ou outros indícios de sua existência. Eles proíbem o descobridor dessas evidências de anunciar ao público que foram detectados indícios de inteligência extraterrestre sem primeiro informar prontamente os que assinam a declaração, de modo que possa ser formada uma rede para permitir a monitorização contínua do sinal ou fenômeno. O documento passa então a falar sobre os procedimentos que deverão ser seguidos na avaliação, registro e proteção dos sinais e frequências onde foram captados. E, na cláusula 8, proíbe uma resposta não autorizada. Nenhuma resposta para um sinal ou indício de inteligência extraterrestre deverá ser enviada antes de terem sido feitas as consultas internacionais adequadas. Os procedimentos para essas consultas serão tema de um acordo ou declaração em separado. O grupo de trabalho levou em consideração a possibilidade do sinal não ser apenas uma indicação de sua origem extraterrestre, mas uma mensagem, que talvez precise ser decodificada, e partiu da hipótese de que os cientistas não terão mais do que um dia para decodificá-la antes que a notícia corra, espalhando boatos e tomando a situação incontrolável. Ele previu também uma grande pressão por parte dos meios de comunicação, políticos e públicos em geral em busca de um anúncio autorizado e tranquilizador. Porque deveria haver um pandemônio e pânico generalizado, se, digamos, as autoridades anunciassem a possibilidade da existência de vida inteligente em algum sistema solar a centenas de anos-luz da Terra. Se o comitê estava pensando, por exemplo, que um sinal desse tipo poderia vir do primeiro organismo estelar que a Voyager talvez venha a encontrar depois de sair do nosso sistema solar, devia saber que esse possível encontro só se dará daqui a 40.000 anos. Com toda a certeza, não foi essa hipótese que preocupou o grupo de trabalho. Está claro, então, que os princípios foram elaborados em antecipação de uma mensagem ou fenômeno vindo de muito mais perto de nós, de dentro de nosso próprio sistema solar. De fato, a base legal para esses princípios, invocada pela Declaração, é o Tratado das Nações Unidas, que rege as atividades dos vários estados na exploração e uso da Lua e outros corpos celestes do sistema solar.
Por isso, segundo a declaração, o secretário das Nações Unidas também deverá ser notificado do acontecido logo depois de os governos terem sido informados e tiverem tido a oportunidade de examinar as evidências e decidir o que fazer a respeito. Procurando tranquilizar as várias entidades astronômicas que demonstraram interesse e têm se envolvido na questão da existência de inteligência extraterrestre, de que a descoberta não se tornará um assunto puramente político ou nacional, os signatários da declaração concordaram com a constituição de um Comitê Internacional de Cientistas e outros especialistas, que não somente ajudará na avaliação das evidências como também fornecerá consultoria sobre a liberação de informações ao público. Em julho de 1989, a seção 7 da NASA referiu-se a esse grupo de trabalho como o Comitê Especial de Pós-Detecção. Documentos subsequentes revelaram que a formação e atividades desse Comitê Internacional de Consultoria ficarão sob a responsabilidade do chefe da seção 7 da NASA. Em julho de 1989, as superpotências se conscientizaram de que o incidente com Apollo 2 não foi um defeito ou mau funcionamento. Imediatamente acionou-se o instrumento para reger as atividades que deverão se seguir à detecção de inteligência extraterrestre. A ciência moderna, sem dúvida, alcançou a sabedoria antiga, o conhecimento sobre Nibiru e os Anunnaki. E, de novo, o homem sabe que não está sozinho no universo. E seu nome será: é costumeiro ou descobridor de um corpo celeste ter o privilégio de lhe dar um nome. Em 31 de janeiro de 1983, o autor deste livro escreveu a seguinte carta para a Sociedade Planetária. Senhora Charlene Anderson, The Planetary Society, Pasadena, Calif. 91.101. Prezada Senhora Anderson, em vista das recentes reportagens na imprensa sobre a busca intensificada pelo 10º planeta, estou lhe enviando cópias de minha correspondência sobre o assunto com o Dr. John D. Anderson. Segundo o The New York Times de hoje, ver anexo, os astrônomos têm tanta certeza da existência de um 10º planeta que acham que nada mais resta do que dar-lhe um nome. Bem, os antigos já lhe deram um nome: Nibiru, em sumério, Marduk, em babilônio, e creio que tenho o direito de insistir em que assim ele seja chamado. Atenciosamente, Z. Sitchin.